Meus amigos, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião, aquela reunião, a última do mês, de cada semana, a última do mês, esclarecendo dúvida. Se alguém tiver alguma questãozinha a fazer, alguma pergunta a fazer, é bom que se faça no papel, porque vocês vão fazer o questionamento daí e não é gravado. Bom que faça a pergunta, nós lemos a pergunta e a resposta vai ser dada pelo nosso irmão Zé Manuel. Vamos nos preparar com a prece. Continuamos a rogar a Deus que nos auxilie sempre, nessa oportunidade que nos dá, quando nós temos vontade e aqui comparecemos para aprender um pouco mais sobre essa doutrina, que nos ajuda a trabalhar nossos sentimentos, nosso procedimento segundo as leis de Deus, as leis naturais. Por isso, Senhor, nós encarnados que aqui comparecemos, e os desencarnados também, que tenhamos nessa oportunidade um pouco mais de experiência a adquirir com a doutrina que nos será passada, essa doutrina que é dos Espíritos da Verdade, codificada pelo nosso irmão Kardec. Estamos todos aqui interessados em aprender e fazer uso de todo o aprendizado que aqui viemos buscar. Que Deus continue a nos auxiliar, que nossos anjos amigos nos auxiliem, e que nós tenhamos uma noite de paz e muito bom proveito. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir. Queridos irmãos, muito boa noite. Boa noite. Nós, como sempre, né, a gente lembra, o último mês, última reunião do mês, somos nós fazemos essa abertura para que todos façam perguntas, as perguntas que quiserem. A gente pede para fazer por escrito, que a pergunta é articulada aqui, ela às vezes pode causar problema, porque veja bem, se a gente deixar um perguntar, aí vai ter que deixar todos. E às vezes uma pessoa pergunta, ou a pergunta não foi bem entendida, ou a resposta não foi, aí ela faz a réplica, aí um outro já quer interferir, aí um outro aí tumultua um pouco. A gente às vezes perde o controle e não satisfaz as pessoas que estão querendo esclarecimento sobre o tema. Então é por isso que a gente pede para escrever. Escreve, põe lá na caixinha, podem começar. E aqui eu nem sei se o pessoal não tem dúvida nenhuma, ou se não, ou se a gente não, se a gente já não sabendo explicar, vocês nem perguntam para não complicar, mas podem perguntar. É a única religião que não tem medo da verdade, é a religião espírita. Aqui ninguém vem para acreditar no que nós falamos ou no que está escrito no Livro dos Espíritos. Aqui vocês, nós todos viemos para continuar raciocinando sobre quem somos, de onde viemos. Por que nós estamos aqui? Será que nós estamos aqui para o que dizem as igrejas lá fora? Que é para ficar muito rico, aceitar Jesus e ir para o céu? Levar essa vantagem na vida? Será que é assim? Será que isso é verdade? Porque se fosse verdade, tudo bem, nós íamos partir por aí. Mas quem tem que refletir e ver se isso é ou não verdade, somos nós. Não é o pastor, a Valzali, o bispo, o papa que vai dizer para você que é verdade. Você tem que chegar à sua conclusão a respeito do que está sendo passado para você se convencer de que é verdade. Eu converso muito com evangélicos, com pessoas, tenho muitos amigos de todas as religiões, tenho até mais conhecidos não espíritas do que espírita. Então eu converso muito com eles. Eu estava falando com esses dias com um evangélico e ele falou assim: não, mas Deus mandou matar sim. Eu falei, mas espera aí, Deus mandou? Você pode mandar matar? Não, eu não. Eu falei, eu posso? Ele falou, também não. Eu falei, como é que você está dizendo que Deus mandou matar? Ele pode? Ele falou, ele pode tudo, ele é Deus. Então, já que ele é Deus, ele pode mandar matar, roubar, ele pode mandar trapacear, ele pode tudo que não presta? Nunca. Deus é perfeição, e perfeição, em se tratando de Deus, tem que ser perfeição em todos os ramos das virtudes inimagináveis, as que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Mas nós não podemos admitir um Deus cruel, um Deus que mata. Olha que insensatez, achar que Deus mandou matar, como está escrito na Bíblia, são 2.284.365, eu estou olhando assim para achar o Wildes, que o Wildes sabe certinho, mas são 2.264.365 mortes atribuídas a Deus nas Escrituras, na Bíblia. E a Satanás são só 13 ou 10, não chega a 15, eu tenho certeza, E quem fez esse levantamento não foram os espíritas, quem fez foram os mormons,
que são os mais especialistas no mundo em fazer esse tipo de estatística. Inclusive a árvore genealógica da humanidade é feita pelos Mormons. Eles são especialistas nisso. Eles é que calcularam. E a matéria que foi escrita pelo Mormon, que capitaneou essas pesquisas, ele diz assim: eu que era temente a Deus, agora sou muito mais. Como é que você pode admitir isso? Como é que você pode admitir isso? Ninguém cria as coisas para depois destruí-las. Isso é sensatez. A sensatez mostra que ninguém cria nada para depois destruir. Pois bem, a sensatez para tudo no mundo tem que ser levada para Deus em grau muito superior. Se o homem não faz dessa forma, Deus muito menos. Mas por que eles acham que matou? Porque está escrito lá. Mas lá está escrito. Mas esquece isso. Nós não podemos admitir as coisas porque elas estão escritas. Nós só podemos admitir depois de pensar, imaginar e aceitar ou não. Nós vamos ter medo de quem? Eu pergunto a vocês, medo de quem? De Deus não precisa, porque Deus é justo. Zé Saramago, a maior autoridade em língua portuguesa, que morreu recentemente, foi prêmio Nobel de literatura, um homem extraordinário. Zé Saramago era ateu. Mas ele tinha uma saída para resolver o problema que comprometia os que são teístas ou deístas. Ele comprometia, porque ele dizia o seguinte: eu não creio em Deus. Ele não cria em Deus porque, com tudo que se dizia a respeito de Deus, nada disso fechava. Ele não acreditava no Deus das religiões, mas ele sabia da existência de um Criador. E olha a resposta dele: eu não creio em Deus, mas se Deus existe para você que crê, Ele existe para mim também, que não creio. E Ele vai me tratar com a mesma justiça que vai tratar vocês. Olha que um homem inteligente daquele. Olha a inteligência de um homem desse, prêmio Nobel de Literatura, para esclarecer e colocar as pessoas em situações difíceis em termos perante a lógica, perante o bom senso. Eu não creio, mas se Ele existe para vocês que creem, Ele também vai existir para mim. E se Ele existe para vocês e para mim, Ele vai ser justo comigo e justo com vocês. Não temos que temer a Deus. O Espiritismo, vocês têm que guardar, nós temos que guardar isso. O Espiritismo está fundamentado, calcado em 5 princípios, não é? 5 princípios que nós temos que guardá-los. Isso não é repeteco não, hein? Prestem atenção. Nós temos que guardá-los. Primeiro, Deus. Segundo, falem aí para vocês mesmos e guardem isso, alma imortal. Porque daqui se tira toda a doutrina, todo o conjunto de informações. Partem desses princípios aí. Por isso são os princípios básicos. Deus, alma imortal. Daqui para baixo eu vou escrever em vermelho, porque é onde tem é onde nós nos desalinhamos do cristianismo que está aí fora. É onde o Espiritismo se desalinha deles. Terceiro princípio, pluralidade das existências. Vão lendo e vão decorando isso. Os que já sabem confirmam. Pluralidade das existências. O quarto princípio, pluralidade dos mundos habitados. Ontem também eu estava ouvindo um pastor fazendo uma pregação em que ele dizia o seguinte: Deus resolveu esse problema muito fácil. Ele falou assim: façam-se os peixes dentro d'água. E os peixes surgiram dentro d'água. Façam-se as aves no céu. E as aves surgiram no céu. Façam todas as espécies de animais na terra. Eu aí não entendi bem. Todas as espécies de que animais, se não existiu nenhum? E se não tinha em outro lugar para referência, quais seriam todas as espécies? Mas ele diz, todas as espécies. E todas as espécies surgiram. Só complicaram com relação ao homem, que aí Deus fez de barro, deu um sopro, tirou a costela, fez a mulher, compôs o casal, que deu origem à humanidade. Claro que isso está escrito lá de uma forma simbólica. Isso é uma forma explicável à época.
como a humanidade atrasada e bárbara dos tempos remotos poderia admitir o surgimento da humanidade se não fosse através de um casal? Não é? Então, é uma questão simples. Isso foi porque foi adaptações da época, linguagem da época. Nós não podemos e não devemos nos apegar a isso por serem linguagens de época. E outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos. Nós espíritas não temos nada com Bíblia. Nós espíritas não temos nada com o Corão. Nós espíritas não temos nada com o Livro dos Mortos, com os Vedas. Vocês e eu, nós espíritas, nós temos com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a revelação, é uma revelação, está aqui. Nós espíritas partimos aqui. Nós espíritas nos concentramos aqui. Porque aqui está todo o resumo de toda a evolução planetária, de toda a história da humanidade. Aqui está a síntese da verdade. E como se contesta essa síntese da verdade que está aqui? Se contesta através da ciência, através do que eu falei, do bom senso, através da razão. Esses são os elementos que todos nós temos que ter e aplicar contra o Livro dos Espíritos, aplicar contra os Vedas, aplicar contra a Bíblia, contra tudo, contra no sentido de é verdade porque está lá. A gente vai ver e fala, não é verdade porque a humanidade hoje já esclareceu isso, não aceita mais isso. É verdade porque está aqui. Vamos ver se é verdade. Isso tem lógica? A gente vai ver que tem. Qual o princípio científico que contesta isso? Nós vamos ver que não tem. Qual o ramo da ciência que contesta a reencarnação? Vocês não conhecem e não me dizem nenhum, porque eu peço isso na televisão, nós somos assistidos no mundo inteiro e ninguém até hoje mandou. Quais são as contestações da reencarnação que não partem das teologias das outras igrejas, das outras religiões? Não tem. Agora, quais são as confirmações científicas da reencarnação? Tem uma porção. Entre no Google lá e peçam confirmações científicas da reencarnação. Vocês vão ver que rol de cientistas, de pesquisadores que vão surgir como elementos que pesquisaram, analisaram e concluíram que reencarnação é uma realidade. Eu cito um dos últimos, mas tem vários. Peguem filmes, Minha Vida em Outra Vida, peguem o Brian Weiss, peguem Ian Stevenson, pesquisem, vejam lá Banerjee, na Índia. Pesquisadores são inúmeros que confirmam a reencarnação através de pesquisa por metodologia científica. Pega o indivíduo e analisa o cara. Principalmente quem tem problemas psicológicos, problemas que são levados à regressão de memória. E o sujeito na regressão de memória, ele vai a vidas passadas. Porque o que Brian Weiss fez com a paciente dele foi regressão de memória à vida passada. Não se confundam quando os terapeutas aí fora falam terapia de regressão de vida passada no singular, está se referindo à sua vida, desde quando você nasceu. Então, se fizer uma regressão comigo há 30, 40 anos passado, eu vou estar ainda nessa encarnação. Então, isso aí não significa que um terapeuta que faça regressão de memória, ele seja reencarnacionista. Não. O Brian Weiss não era reencarnacionista. Ele é um psiquiatra famoso no mundo inteiro, nos Estados Unidos, diretor de hospital psiquiátrico, de pesquisas psiquiátricas, e ele fazia tratamentos com regressão de memória. Mas ele regredia o sujeito de 60 anos, 50 anos, 40 anos, ele regredia até 15, depois até 10, chegou a regredir até 3. Antes de 3 ele nunca tinha forçado, porque antes de 3 é quando o espírito ainda está sem aquelas memórias maiores, que ele está naquela formação. Mas ele aí forçou, porque ele regrediu a Catherine até os 3 e não conseguiu descobrir nada que justificasse os pânicos, os pavores, os medos que ela tinha, os traumas que ela estava sofrendo. Ele não encontrou nada na vida dela que justificasse. Então, quando ele marcou uma sessão com ela para fazer a regressão de 3 anos para trás, ele vai levando, com técnica científica, com hipnose e outros recursos que eles conhecem e dominam. Ele foi levando aos 3 anos. Chegou nos 3 anos, parou. Aí nos 3 anos ele forçou para ela regredir um pouco. Há 2 anos, há 1 ano, ela deu uma regressão tão forte que ela foi a 1800 e poucos anos antes de Cristo, uma coisa assim. Ela foi lá longe. E ele, que era um pesquisador, um cara culto, sabedor, apaixonado pela cultura egípcia, por exemplo, ela foi lá longe e começou a narrar coisas, e ele, como cientista, começou a analisar.
e ele ali começou a grande tarefa que ele teve e que foi até historicamente programada pela espiritualidade, como tudo é programado pela espiritualidade. Ele teve um filho e ele era estudante de medicina e ia ser cirurgião. Mas como o filhinho dele, com 2, 3 aninhos, teve que fazer uma cirurgia cardíaca e não foi feliz na cirurgia, morreu, o garotinho morreu. Então, com isso, ele ficou tão abalado, emocionalmente tão abalado, que ele achou que o que ele devia estudar e pesquisar para ajudar as pessoas e para entrar nessa área era o emocional, era o psíquico. Então ele muda a carreira dele, que era para cirurgião, ele muda para psiquiatra, ele passa a psiquiatria. E nessa psiquiatria foi que o levou a Catherine, que era a paciente dele, e que o levou a pesquisar e analisar e chegar às conclusões, como ele diz: eu, como cientista, treinado para pensar e agir como cientista, estou tendo diante de mim, no meu gabinete, a prova científica da reencarnação. Isso não é para que a gente se sinta orgulhoso, vaidoso. Não, nós temos que continuar mais humildes ainda, em sabendo que todos os nossos irmãos, sejam quem e quais forem, estão cumprindo suas missões, estão cumprindo o seu papel de se desenvolverem, de continuarem aprendendo. Nós temos que respeitar as opiniões, as opções, as maneiras de viver e de agir de todas as criaturas, porque ninguém está perdido. Como eu sempre lembro, todos nós temos inclusive o direito de errar. Nós temos o direito de errar, o sagrado direito de errar. Nós não devemos errar, mas temos o direito de errar. E quando erramos, o que nos compete tão somente é corrigir o erro. O erro sempre trará sofrimentos e consequências desagradáveis para quem erra, desagradáveis para cada um de nós, porque errar é contrariar as regras, a sintonia harmônica da natureza. Quem erra contraria essa harmonia, e contrariando essa harmonia, sofre as consequências dessa contrariedade. Os espíritos dizem: só sofre pela inveja os que são invejosos. As consequências da inveja só fazem sofrer as pessoas que são invejosas. Corrija a inveja, que você elimina o sofrimento que a inveja traz. Então, sofrer não é uma obrigatoriedade do espírito encarnado. O sofrimento é a consequência da desarmonia que o espírito encarnado assume no expressar da sua vontade, através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio. Por isso eu digo, todos temos o direito de errar. Devemos acertar, mas temos o direito de errar. É preferível errar do que ser nulo, neutro, covarde e não tomar nenhuma iniciativa. Eu falo para os nossos funcionários, sempre que eu tenho oportunidade, não tenham medo de errar. Errar faz parte do trabalho, faz parte da execução de alguma tarefa. Errar está no contexto. Assim como corrigir o erro também está no contexto. E também sempre lembro, quando errar, denuncie o erro o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo o erro for ficando escondido, oculto, mais graves serão as consequências dele lá na frente. Então errou, se expõe logo no erro e conserta. Vamos consertar. Nunca se deva ocultar a verdade e nunca se deva ter medo do erro. Quando nós dirigimos o Abrigo Amor a Jesus, que foi fundado pelo Centro, foi dirigido pelo Centro até 1994, 88, não sei, não lembro. Mas nós já fomos os fundadores, os diretores, nós que fundamos o Laje, que hoje funciona lá. Então, quando nós estávamos lá, nós recebemos uma vez uma denúncia, lembra da LBA? Veio uma denúncia da LBA dizendo que nós estávamos batendo nos velhos, maltratando os velhos. Maguizinha, lembra, né, Maguinha? Nós temos até que contar isso, Maguizinha, porque senão nós vamos passar e olha, já tem pouca gente. Cadê o Gesso? Cadê o Ézio? Cadê a turma? Cadê o Elicides? Cadê a turma? Não estão mais aí. Então, se a gente não passar essa história para que as pessoas saibam, fica como se tudo vai. Não, mas isso é importante. É igual o nazismo. Tem que tocar no nazismo, sim. De vez em quando, mostrar o que foi o nazismo, como é que foi, para que ele não surja de novo. Então, a gente tem que expor o erro e eliminar o erro, para que ele não venha surgindo ou se acumulando e apanhando mais força, e quando ele aparece tem um grande estrago. Então nós recebemos uma denúncia, que estavam batendo nos velhos, os velhos lá se batiam, que a gente batia também, naturalmente. Então fizeram uma arruaça lá, fizeram uma lambança, foram na LBA e fizeram uma denúncia.
A LBA era o órgão do governo federal que controlava as instituições de assistência social. Olha, quando o cidadão chegou no meu escritório, que a minha secretária entrou com um envelope, que eu abri e vi o que era, eu falei, chama ele rápido, antes dele pegar o elevador. Ela foi lá, trouxe o senhor, eu despachei no próprio ofício que estava denunciando. Fica marcada uma reunião para amanhã às 17 horas no abrigo Amor a Jesus para tratar do assunto. E fica convidado o representante da LBA para estar presente. Reuni a diretoria toda, não foi você também, Magui e os outros todos, reuni todo mundo, levamos para lá, botamos todo mundo sentado, representante da LBA, e botamos o problema em cima da mesa. Quem é que aqui está batendo em quem? Chamamos o acusador ficou numa sinuca, porque era mentira, chamamos o gerente, que na época era o Wilson, não é? Expusemos o problema, palavra com o representante da LBA, nada a ver com o V aí. Chamamos o representante da LBA, demos a palavra, a mulher tinha feito uma visita lá, falei, vocês estão de parabéns. Mandaram reunir as coisas do denunciante, para ele dar linha na pipa, mudar de lá, demos um prazo para ele sambar fora, fizemos uma advertência à gerência do abrigo, porque eu não ia lá, eu era o presidente lá, mas dificilmente eu ia lá, mas por telefone eu comandava. E aí de algum problema que ocorresse lá. E eles sabiam, porque aí eu ia resolver. Como resolvia? Na hora. Ao passo que em outras ocasiões tinha denúncia. Aí, quem foi que denunciou? Foi fulano. Aí ia para a rádio falar que fulano é um alcoólatra, fulano é um isso, fulano... Meteu um malho no cara que denunciou. Não é assim. Não é assim. Não importa quem denuncia. Importa se a denúncia é verdadeira ou falsa. E compete a quem é sério e honesto apurar. Se eu for o culpado, eu faço questão de ser responsabilizado. É assim que nós temos que agir. A capa da revista Veja hoje traz lá o Zé Dirceu, aquele ex-ministro, apresentado como chefe de uma quadrilha que está tramando contra o governo da própria Dilma. Nós, queridos, temos que estar seguros com relação a nós, a nossa vida, ao que nós estamos fazendo aqui. A corrupção é predominante, a mentira é invasora e predominante. Vejam bem, nós vamos ficar simplesmente assistindo? Nós temos que, além de fazer a nossa parte, divulgar uma doutrina como essa aqui, que responsabiliza a cada um, mostrando que vocês e eu estamos aqui reencarnados de outras vidas, onde já fizemos muitas coisas que não devíamos, e estamos aqui sofrendo hoje consequências do que já fizemos. Se não nos corrigirmos e não assumirmos uma postura honesta de justiça, de liderança, de ajuda às pessoas, de honestidade, de simpatia, de fraternidade para um mundo melhor, nós vamos estar perdendo a nossa chance de continuar melhorando. E de não cair jamais nessas situações de montarmos quadrilhas, de montarmos planos quando governantes, porque nós amanhã poderemos ser governantes, se não nessa encarnação em outra, montarmos planos para deturpar, para desviar dinheiro da saúde, da habitação, das vacinas das criancinhas, do leite das criancinhas, para tirarmos as chances das pessoas serem melhores, das pessoas se recuperarem. Nós temos responsabilidade nisso. Os efeitos da tragédia que se abateu sobre o Friburgo estão aí sendo observados facilmente. As pessoas hoje estão mais espertas, estão mais atentas, estão mais politizadas, porque nossa solução não é nos afastar disso, é achar que Jesus é lindo, maravilhoso, não é achar que nós temos que ser evangélico. A nossa postura é de vivermos a nossa vida. Não tem como nós não vivermos a nossa vida. Olha, nós estamos aqui nessa segunda hipótese. Nós somos as almas imortais, criadas por Deus. O quinto é a comunicação dos espíritos. Coisa simples hoje de entender. Eu nem sei se essas abreviaturas estão certas não, mas não tem problema. Basta botar as primeiras letras que vocês sabem. Com a finalidade final da perfeição. Da perfeição. A doutrina espírita vem mostrar que tudo que existe tem por finalidade, a perfeição. A perfeição. E isso não é fora do contexto de justiça de Deus. Isso não está fora de uma conclusão aristotélica a respeito, a lógica aristotélica, como diz Alicia, a respeito de Deus. Deus não poderia criar nada que não endereçasse a perfeição. Então todo esse contexto aqui, todos esses destaques, todos esses princípios fundamentais,
Eles estão alicerçando uma doutrina que é um conjunto de informações, um conjunto de postulações para um esclarecimento geral, seguro, concetâneo, forte, firme, para que nós todos entendamos a nossa posição. Nós não estamos aqui para ser trapaceados e enganados, nós não estamos aqui para ter medo de Deus. Nós estamos aqui para entender por que existimos. Nós existimos, sim, porque Deus nos criou. E Deus nos criou para a perfeição. E nos colocou no sistema planetário, no sistema universal. Ele nos colocou nesse sistema universal. Aliás, a partir da criação, nós já estávamos inseridos, como estamos, no contexto universal, para através de várias vidas, em vários corpos, em vários mundos, em vários planetas, nós atingimos a perfeição. Sem a possibilidade de deixarmos de nos intercomunicar, como diz o quinto princípio básico, a comunicabilidade dos espíritos, facilmente compreensível hoje, como nós compreendemos a comunicação através da internet. A comunicação através do telefone, do telégrafo, até que foi evoluindo. Hoje nós temos a comunicação através da internet, que nos coloca todos ligados. Eu deixo às vezes até meu celular ligado, eu falo com vocês que eu deixei para um exemplo, mas eu esqueci de desligar mesmo. Hoje eu desliguei, mas porque ele toca durante a palestra. E outra coisa também, ele toca durante a palestra. A gente às vezes vai a reuniões aí fora, e são muitas reuniões, em que as pessoas esquecem de desligar o celular. E é comum se ouvir durante uma palestra, durante uma apresentação, o celular toca. Vejam, nós estamos aqui, ó, pessoal. Olha aqui, nós estamos aqui, ó. Nós existimos. Nós somos criação de Deus, nós existimos. Existimos para a perfeição. Nós que existimos para a perfeição, em todos os detalhes, nós estamos tendo oportunidade de avançar para a perfeição. Por exemplo, o perfeito não pode ser um desequilibrado, um tarado, um maluco, um transtornado, um agressivo, um violento. O perfeito não pode. É o contrário de tudo isso. Então vejam, em cada detalhe que nós, vocês, que somos a alma, estivermos nos dominando, para não sermos loucos, agressivos, violentos, tarados, malucos, prejudiciais à saúde alheia, em todos os detalhes que nós estivermos nos observando e corrigindo, para não sermos assim, não termos esses defeitos, nós estamos no caminho da perfeição. Nós estamos aprendendo no laboratório da Terra, nós estamos aprendendo no laboratório dessa escola a nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento. Estamos aprendendo a nossa evolução, a nossa elevação. E o que isso tem a ver com o celular? O celular tocou, alguém esqueceu de ligar o celular, simplesmente. Porque é comum a gente ver pessoas que se revoltam e às vezes falam até bobagem. Ligar o celular. Não façam assim, não façamos assim. Porque todos têm o direito de errar, inclusive nós. Quando nós erramos, nós achamos que foi normal. Achamos até que qualquer um no nosso lugar faria pior. Porque nós erramos, nós fizemos, mas foi. Aí nós temos 1000 explicações, pois todos têm. Eu tenho um amigo, um senhor que foi. Ele foi a um laboratório ali na Rua Portugal. Ele foi levar os resultados de um exame, ou apanhar os resultados de um exame, apanhar os resultados de um exame da mulher dele. Estava muito mal, estava doente e tal. Então ele parou o carro ali na Eugênio Miller e botou o pisca-alerta ligado e correu lá para apanhar. Era um instantinho só. Veja bem, pisca-alerta ligado não elimina o erro. Tem gente que para na contramão, liga o pisca-alerta, ou para em fila tripla, liga o pisca-alerta e sai. O pisca-alerta não anistiou a multa. O pisca-alerta não resolveu, não tornou legal a parada. A parada é ilegal. O Detran passou, não conversou, né? Meteu-lhe uma multa. Olha, ele ficou tão aborrecido, injuriado com aquilo. Tão injuriado. Porque foi uma causa justa. Ele foi lá apanhar o resultado do exame da mulher, que podia estar morrendo, e foi. Então, revoltadíssimo, ele fez uma campanha pessoal própria. Ele passou a mão numa máquina fotográfica e passou todo dia ir para aquela rua e fotografar. Quem parava, ele fotografava.
pá, fotografava, pá, fotografava. Por quê? Ele achou que os outros também paravam. Quem para se arrisca. E se for multado, não reclama. Paga a multa porque você errou. É o resultado do erro. E nós temos que assumir o resultado do erro. Ah, mas foi para apanhar um exame. O outro vai falar, ah, mas foi para entregar o DVD, senão eu ia pagar a multa. Ali tem várias locadoras. Se eu não entregasse o DVD, eu ia pagar a multa. Todos temos uma explicação para os nossos erros, mas não admitimos os erros dos outros. Lembram, eu já contei caso próprio meu, eu ia levar minhas crianças no colégio, sempre atrasado, corria daqui, corria dali, piscava farol, buzinava, passava nessa avenida e todo mundo me incomodava. Quando o carro incomodava muito na frente, eu falava, isso é uma mulher dirigindo. Aí falava com as crianças, olha se não é uma mulher dirigindo. Às vezes não era, mas normalmente era. Aí eu falava, vendo? Aí não pode. Aí eu chegava lá, o portão ia fechar. Aí piscava a menina do portão, já sabia, né? Vem ele aí. Aí eu parava, minhas crianças saíam, entravam. Mas elas me amam assim mesmo. Às vezes esqueci elas no colégio. Aconteceu essa semana. Eu fui buscar minha filha na aula de pintura. Minha neta, na aula de pintura. Ela tinha acabado de me telefonar. Vô, eu já saí. Aí eu já estou indo te buscar. Eu estava no escritório arrematando um processo lá. Saí rápido, fui lá buscar. Aí eu vim na aula de pintura. Aqui na prática, na rua Oliveira Botelho. Cheguei ali. Não tinha ninguém na porta. Eu buzinei. Aí o rapaz da loja chegou na porta. Falou assim, oi. Aí eu falei, Alícia. Aí ele falou assim, não, tá aqui. Eu falei, como não tá aí? Ela tocou para mim agora. Aí ele falou, não, é amanhã. Isso era na quarta. Eu falei, amanhã? Eu falei, não, rapaz, vai lá dentro ver, ela tá lá, vai lá. Ele falou, não tem ninguém lá. Ele era o dono da loja, não tem ninguém lá. Menina, aí chegou um carro atrás, começou a buzinar, eu tive que sair, parei na frente. Aí, quando eu parei na frente, eu falei, é na cultura inglesa. E eu deixei ela na cultura inglesa 2 horas antes. Falei, meu Deus, aí eu chamei ele na porta do carro. Falei, rapaz, você me desculpa. Eu senti que você tinha errado alguma coisa. Mas ela não tinha parado lá. Aí eu fui para a cultura inglesa. O que isso tem a ver? Porque eu estava falando em ir um carro na frente atrapalhando. É que quando eu deixava as meninas no colégio, as crianças, meus filhos no colégio, eles entravam. Aí eu saía, graças a Deus. Aí eu vinha devagarzinho, normal, atrapalhando os outros que estavam levando os filhos no colégio. E o pessoal buzinava, piscava, e eu falava, calma, aqui não pode correr, aqui é 40. Por quê? Quando o erro é nosso, nós temos explicação para ele. Quando o erro é dos outros, nós somos intolerantes com os outros. É o direito de errar que nós temos que respeitar. Eu não reclamo, eu procuro, dificilmente, talvez eu não vou te dizer que não, mas eu evito. Se a pessoa parou errado, parou mal, eu dou uma parada, porque às vezes é comigo, às vezes é com outra pessoa. Todos nós temos uma razão que nós, para nós mesmos, justificamos os nossos erros e os nossos defeitos. Nós temos, inclusive, que estar alertas e atentos com relação a isso, porque defeito nosso é virtude. E virtude dos outros, às vezes, é defeito. Nós botamos defeito na virtude dos outros. Mas os nossos... eu sou muito franco. É a minha maneira de ser. Você não é? É estúpido, é ignorante, é grosso. É a minha maneira de ser. Eu sou assim. O que eu vou fazer? Como diz, é culpa de Deus que me fez assim. Não é? É minha maneira de ser. Não, às vezes é mal educado mesmo. Sou muito franco. Às vezes é muito mal educado. Não é? Mas aí é virtude. Quando alguém usa franqueza com ele acha que é um grosso, um mal educado. Observem, pessoal, nós não estamos no mundo para ser enganado e ludibriado. Eu podia estar aqui comentando a respeito da bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, que vocês já sabem. O que nós temos que provocar, discutir e pensar é como nós estamos aqui nisso, nessa situação. A nossa existência é real, está aqui. Deus criou tudo. Toda a criação, ele é a causa primária de todas as coisas. Nada existe que não tenha sido gerado e partido de Deus. E toda a criação está destinada à perfeição. Isso aqui significa o processo em que a criação de Deus está se desenvolvendo, se desenrolando, e se transformando através para ser perfeita. E nossa maior dificuldade em autoconhecimento é a mais importante, por outro lado,
Porque é do autoconhecimento que, com essas explicações, nós conseguimos ter mais segurança. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Porque nós temos segurança na nossa fé. A nossa fé é uma fé raciocinada. Eu não acredito em nada que diz o Espiritismo porque está escrito aqui. Eu só acredito se isso me convence. Me convencendo, eu acredito. E é por isso que eu estou sempre pesquisando, e eu recomendo a vocês, pesquisem sempre o Livro dos Espíritos e tirem as informações básicas para o entendimento de todos os universos, para o entendimento de Deus, de nós e de tudo que existe. Façam esse trabalho, não esqueçam disso, porque sabe onde vocês estarão daqui a 500 anos? Talvez até em outros mundos, mas não mais nessa vida, nem daqui a 100. Nenhum de nós vai estar mais aqui, não vai estar nesses corpos, mas nós vamos continuar sendo nós. Por que não? A ciência garante que na natureza nada se cria, porque tudo já está criado, tudo tem uma origem aqui na criação, no Criador. Nada se perde e tudo apenas se transforma. Então nós que somos inteligentes, temos sentimento, que temos consciência, que temos intelecto, que temos individualidade e conhecimento dessa individualidade, jamais nós nos perderíamos. É uma maneira até de se provar para o ateu a existência de Deus e a própria imortalidade da alma. Nada no universo se perde, as coisas apenas se transformam e nós temos que nos preocupar com isso sim. Nós não temos que ficar tristes, amufenados e jogados num canto porque nós somos religiosos. O religioso tem que ser alegre. O religioso tem que ser esclarecido. Tem que ter ação em todos os ramos da atividade humana. Eu conheço pessoas que acham que o religioso não deve se meter em política. Tem que se meter. Aliás, há quem diga que o castigo para quem não gosta de política é ser sempre mandado pelos que gostam. Então nós temos que ter atenção nisso. Nós vamos sempre ser mandados por políticos. Então nós não podemos criar aversão. Ao contrário, nós temos que nos desenvolver e estimular bons políticos, boas ações, pessoas confiáveis, pessoas inteligentes. Vamos errar? Vamos errar, nós erramos muito. Mas nós temos outra chance de acertar. O processo democrático facilita isso. Então nós, espíritas, temos que ter esse diferencial. Não estamos encostados num centro espírita ou não estamos acreditando nos espíritos para levar vantagem com isso. Nós acreditamos na espiritualidade, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos nos diversos mundos habitados, espalhados pelo universo, porque isso é sensato, isso valoriza Deus. A ideia de Deus, ela só está valorizada com a imortalidade da alma, com a pluralidade das existências para essa alma aqui, habitando vários mundos, vários planetas espalhados pelo universo, atingir a perfeição. Isso é lógico, isso é sensato, isso não ofende a ninguém. Eu pergunto às vezes, meus amigos, meus irmãos evangélicos, eu pergunto para eles, eu tenho até um xará meu, que é evangélico e que é muito estudioso, muito esperto, muito estudioso, apresenta trabalhos lá na igreja dele sobre passagens evangélicas, bíblicas, etc. E eu converso muito com essa turma. Eu gosto, eu quero ouvir o que eles acham, eu quero ver como é que eles estão pensando, como é que eles estão aceitando. Eles só aceitam quando eles tiram a razão. Para aceitar a maioria das coisas que aceitam, eles perdem a razão, eles não raciocinam com o neurônio da inteligência. Eles neutralizam o neurônio da inteligência e aceitam porque aceitam. O diferencial nosso não é esse. É o contrário. É aceitar se nós formos convencidos. Se nós estivermos acompanhando o raciocínio e chegarmos à conclusão de que se Deus existe, não pode ser pior do que nós. Se nós teremos um destino melhor para a Terra, por que Deus não tem? Por que tudo no mundo, todas as empresas no mundo, todas as criaturas do mundo aperfeiçoam os seus produtos? Por que só Deus não? Nós somos o produto de Deus. Se nós somos o produto de Deus mais importante colocado aqui para a salvação, para a perfeição simplesmente, numa única vida, por que Deus não aperfeiçoa a criação?
Por que foi capaz de criar inteligentes como os egípcios dos faraós, inteligentes como os maias, como os astecas, como os incas, como os fenícios, inteligentes como os gregos? E hoje cria essas mesmas raças, esses mesmos povos, de forma tão inferior. Quem são os egípcios de hoje? Quem são os maias de hoje? Quem são os astecas de hoje? Veja os povos que se originaram desses inteligentes, desses luminares. Por quê? Piorou a criação? Por que continua criando e jogando essa turma na Somália, nos lugares mais miseráveis do mundo? Tudo melhora? Será só Deus que não? Os carros de hoje são todos... É comum nós vemos as empresas chamando os carros, as pessoas levarem os carros para o recall, para fazer uma revisão, para corrigir um detalhezinho que eles captam antes de dar problema e chama todo mundo para corrigir. Por que Deus não faz um recall da humanidade? Cabe a Ele. À luz de uma única vida, o exemplo da humanidade já devia ter se espalhado para Deus. Nós corrigimos tudo, nós aperfeiçoamos tudo. Os computadores de 6 meses passados já estão desatualizados. Os celulares de 2 anos para trás, 1 ano para trás, lembra aquele caixote de um cachorro, um celular quase o tamanho dessa chapa aqui? Era a coisa mais moderna que tinha. Hoje, ó, o celular é desse, tem menor ainda, o celular que fica na lapela, fica no óculos. Eu encontro às vezes um rapaz caminhando, ele tem o celular no óculos, então ele passa falando assim sozinho, as pessoas chegam a pensar que quando vê que ele é meio perturbado, mas não é não. Ele está falando no celular, ele está conversando, é porque ele está com óculos escuro, e na vareta do óculos aqui tem o fone, o fonezinho, ele está falando com alguém, ele está conversando, e ele se exibe até com aquilo. Até as pessoas chegarem com alguém que ele não é maluco, que ele está com o celular, porque ele não é disfarçado, as pessoas não veem. Mas vejam só, os homens aperfeiçoam tudo, porque só Deus continua nessa pelenga, nessa lenga-lenga com o raio da humanidade. Vejam, saiam disso, entendam, Deus perfeito, jamais erro algum, ira nenhuma, ódio nenhum, rancor nenhum, amor total, perfeição total, justiça suprema, bondade suprema, tudo de bom. Mas para que essa alma imortal seja também boa, para que essa alma imortal seja perfeita, ele deu as oportunidades, reencarnação, volte nesse planeta ou em outros planetas, para ir se aperfeiçoando em diversos mundos, para chegar à perfeição. Isso é sensato, isso valoriza Deus, isso eleva Deus. Prestem atenção nisso. Nós não temos que ficar aí andando atrás de salvação barata, atrás de... Não pensem nisso, se entendam. Entendam a vida, a existência. Nós somos essa alma que está ali. Estamos ali criados por Deus para passar por esse processo de chegar à perfeição. Isso é vocês, somos nós. E nós vamos estar sempre com esses problemas para resolver. Por isso é bom a gente ir resolvendo. Como eu disse, com alegria, com felicidade, com normalidade, sejamos normais, participemos da vida social, participemos de tudo, façamos. Nós podemos fazer tudo. Nem sempre devemos fazer aquilo que nos é proposto, mas nós podemos. E como eu disse, nós temos o direito de errar. Se errar, nós vamos também ter a obrigação de pagar. E o pagamento, ele vem das mais diversas formas, da forma necessária e adequada para nós nos corrigirmos. Então esse é o esclarecimento básico, fundamental, Paulo, do Espiritismo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que fazer o trabalho conosco. Nós não precisamos de padre, pastor, madre, freira, espírita, médium. Nós não precisamos disso, nós precisamos de nos conhecer e fazer o nosso papel. Nós não vamos morrer daqui a 20, 30, 40 anos. Alguns aqui até daqui a Não. Um ano. Eu não posso falar uma coisa dessa. Se eu falar que alguns aqui até daqui a 1 hora, o Ézio, nosso querido ex-presidente aqui, eu estava fazendo a palestra desse lado ali, ele estava sentado aqui, ele falou assim, eu se morrer estou tranquilo, absolutamente preparado, não tenho medo da morte. Isso foi numa reunião da terça-feira, às 3 horas da tarde, isso eram às 4 horas da tarde. Eu tinha terminado de falar. Ele acabou de falar isso aqui, 5 e pouco, eu recebi um telefonema que ela tinha morrido. Tido infarto. Então, mas não é o caso de hoje. Com certeza todos aqui com no mínimo 50, 80 anos, pela carinha de vocês, 80, 60, mais 50, mais 40. Vejam que bobagem. Nós não sabemos que pode ser 40 minutos, Paulo? 40 minutos. Quantos morreram na tragédia e que não pensavam nisso nos próximos 50? Quantos? E eu pergunto a vocês, quantos de nós vamos na próxima? Não sei.
Se for, vai o corpo. Não se iludam e não se assustem com isso. Não vamos nos abandonar dos entes queridos. Não. Amor, Deus criou para nos unir em qualquer situação. A separação física é passageira. Nós estamos aqui e saímos daqui. Mas nós vamos nos reencontrar e nos unir logo pelo amor, pelo afeto, pelo carinho. Não adianta a gente ser de uma mesma família e se odiar. Quando desencarna, a família que se odeia vai um para cada lado, porque eles se odeiam. Eles não têm por que se unir. Agora, amor é o sinônimo de união, de aconchego, de carinho, de proximidade. Então, quem ama não se afobe nunca. Jamais a suprema bondade, o supremo amor nos separaria pela simples passagem numa catástrofe. A catástrofe faz parte. É claro que nós vamos partir. Eu e todos vocês, nós vamos partir um dia, uma hora. Junto com uma porção ou sozinho, mas nós vamos partir. Isso é uma realidade. Agora, entender dessa forma não satisfaz? Não consola? Consola. Nós não estamos separados, a não ser fisicamente, mas unidos sempre espiritualmente. Esses dias uma vizinha me encontrou, disse que assiste programa de televisão e queria me fazer uma pergunta. Ela sonha sempre com a mãe dela que morreu. Eu falei, porque você não está separado dela? Pois eu amo muito a minha mãe. Sim, continuo amando. E continua se encontrando com ela. Enquanto você está aqui, ela está lá. Quando você sair daqui, você se junta com ela. E de repente vão planejar voltar aqui ou em outros lugares para continuar a tarefa. Isso não é lindo? Na busca incessante da perfeição. Essa alma imortal, para ser perfeita, tem que reencarnar, porque numa vida só ela jamais conseguiria a perfeição, mas ela tem que reencarnar em mundos diversos para chegar à perfeição. Entendamos isso. Temos essa segurança, esse prazer de ser espírita. Nós não menosprezamos ninguém lá fora. Nós não nos julgamos melhores do que os outros de outras religiões. Nunca. Quem faz isso não conhece a doutrina espírita. Mas nós temos esse alerta. Nós temos essa responsabilidade. Nós conhecemos. Nós temos que praticar. E o praticar não é simplesmente vindo a centro ou carregando uma bolsa de compra para uma pessoa que está precisando. Tudo bem. Mas é a vida inteira, é a ação inteira, na vida inteira. Normalmente participando da vida como nós devemos participar. Não tinha, né? Agora tem duas. É porque eu falo tão rápido que eu não deixo vocês escreverem, viu? Às vezes a Valéria na televisão, toquem para cá, faço pergunta, ninguém faz, sabe por quê? Porque eles não querem largar. Se parar um minuto, perde. E perde, então fica assistindo, fica no embalo. Olha lá. Na semana passada, a Justiça Humana absolveu uma mulher de ter mandado matar o pai mediante abusos que ela sofreu dele desde a infância. A Justiça Divina a absolveria também? Nunca, não. É fatal. Errou, pagar. Mas não é Deus que condena, está condenado. A mecânica da condenação, entre aspas, a mecânica da punição, ela é toda sua, minha, nossa. Cada um só é punido pela própria consciência. Porque é cada um que tem os seus temores. É cada um que tem a sua consciência do que é bom ou mal para si. Porque uma coisa boa para mim pode ser horrível para vocês. Uma coisa horrível para vocês pode ser maravilhosa para mim. Eu adoro andar a cavalo, tem gente que não suporta, tem medo de cavalo. Eu adoro. Então se alguém quisesse me condenar, você vai ser condenado. Toda semana você vai ter que andar 100 quilômetros a cavalo. Isso é um paraíso, seria um paraíso para mim. Mas para muitos de vocês, Deus me livre, nem chegar perto de um cavalo. Então, lembra a história do sapo? O sapo entrou numa festa, acho que no céu, que não era para ter entrado. Então pegaram ele e falaram assim, joga ele lá embaixo. Aí disseram assim, mas aonde? Na água ou no fogo? Aí ele falou, bom, joga. Aí ele falou, pelo amor de Deus, me joga no fogo. Me joga no fogo. Para onde jogaram ele? Claro, na água. Quando vocês estão torcendo para um time forte e um time fraco, vocês torcem para qual? Que não é o time forte, não é de vocês. Vocês estão torcendo, vendo um jogo de um time forte com um time fraco. Vocês torcem para quem? Para o fraco. Vocês torcem para o fraco, dá uma coça no forte. É a maldade nossa, isso está inerente, isso é nosso. Prestem até só para contrariar, não é? Se tem dois brigando,
um fortão e um baixinho, magrinho, feinho. Você torce pro feinho bater no grandão. É uma maneira de se vingar, não é? Então preste atenção, preste atenção. Jogaram o sapo aonde? Na água. Porque ele pediu, pelo amor de Deus, para ser jogado no fogo. Jogaram ele na água. E ele caiu na água e foi embora. Falou, era isso que eu queria. Ficou todo um cara de bobo. Isso mostra o quê? Que a nossa punição, ela tem que vir de nós mesmos. Nós sabemos o que nós não gostamos e não suportamos. Pois é aí que vai estar a nossa punição. Aí que se deflagra o nosso sofrimento. É naquilo que vai realmente nos atingir. E não naquilo que alguém possa achar que vai nos atingir. Por isso que, inclusive, do outro lado, nós escolhemos as nossas provas. Nós que escolhemos. Não é Deus que impõe, não são os espíritos que impõem, que determinam. Nós é que escolhemos as nossas provas. Porque nós temos que correr esse risco. E nós, com uma outra visão, vamos escolher as provas que nós vamos nela corrigir aquilo que nós sabemos que nós precisamos. Então, ninguém foge da punição. Ninguém. Só que a punição, ela é proporcional ao erro. E o erro não somos nós que vamos avaliar. É a própria consciência do próprio indivíduo, dentro das regras e das leis justas e perfeitas do Criador, de Deus. Então não existe. Como o suicídio. O suicídio tem lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecendo. Existem várias formas de suicídio, desde o suicídio involuntário, aquele que a pessoa finge que não sabe, ou nunca foi esclarecida, que beber, por exemplo, é suicídio, fumar é suicídio, não dormir é suicídio, tudo que prejudica é suicídio. É uma autodestruição, então isso é um suicídio. Mas é tudo avaliado e graduado de acordo com as circunstâncias do espírito que praticou o crime, do espírito que praticou o ato, em relação àquilo que ele sabia e as circunstâncias em que ele estava envolvido. É estritamente pessoal. Agora, as regras de Deus e as leis de Deus são justas, perfeitas e absolutas para todos. Então, mesmo o indivíduo sendo um criminoso, um bárbaro, um isso, um aquilo, a graduação dela vai ser adequada ao que ela realmente é participado disso. Todos nós seremos julgados de acordo com as nossas intenções, de acordo com as nossas obras. Sabendo que temos livre-arbítrio, o que se dizer da obrigação colocada pelo governo de ter de votar e servir o exército? Bom, isso são leis humanas, não é? São leis humanas que deu. Por exemplo, eu pergunto, eu devolvo com outra pergunta. Por que nós somos obrigados a pagar imposto? Aliás, o nome já diz imposto, né? É imposto. Quem é que quer pagar imposto? Ninguém quer. As regras da sociedade, para a sociedade funcionar, elas são regras que nos impõem determinadas obrigações e normas para a sociedade funcionar. Alguém tem que pagar. Alguém tem que custear tudo. Tudo existe mediante o custeio. E esse custeio ele tem que ser obrigatório, não pode sair, não pode ser livre-arbítrio. O livre-arbítrio de uma pessoa bem esclarecida, uma pessoa educada, uma pessoa capacitada, vai levá-la a cumprir com essas obrigações, porque sabe que isso é necessário, sabe que isso é indispensável. Não é? Então, não se pode. Essa é uma lei da sociedade, essa é uma lei humana. Essa não é a lei do livre-arbítrio para você resolver o que você acha ou o que você quer. Você tem sim o livre-arbítrio para escolher os políticos, para escolher os legisladores. Aí é livre-arbítrio. Aí você pode votar em quem você quiser. Mas esses moços lá, ou essas moças, vão fazer a legislação que vai ser obrigatória para todos, a fim de que a sociedade funcione, a fim de que o mundo seja viável. Vocês já imaginaram? Nós somos 7 bilhões de habitantes aqui no planeta. Cada um de nós produzindo 1 quilo de lixo por dia, são 7 bilhões de quilos de lixo. Ou 7 milhões de toneladas de lixo por dia. Contando com cada um de vocês, contando comigo, contando com cada um de nós. Alguém tem que cuidar disso, não? Alguém tem que cuidar dos rios. Alguém tem que cuidar do funcionamento da sociedade, da própria natureza. Porque senão, cada um de nós fazendo só o nosso, por livre-arbítrio, nós estaremos destruindo o todo.
Então as regras, a disciplina, as normas são inevitáveis quando a sociedade se organiza por questões de sobrevivência. Então é uma obrigatoriedade, é uma obrigação, mas que decorre sim do livre-arbítrio. As leis todas que nos submetem a qualquer coisa são oriundas dos políticos que nós elegemos, dos legisladores que nós elegemos. Então não existe povo injustiçado. Cada povo tem um governo que merece. Não existe povo injustiçado. E tem mais, anotem aí. São os pobres que elegem os governos que sacrificam mais ainda os pobres. São os pobres que elegem. Rico não elege ninguém. São os pobres que elegem. Que a maioria da humanidade é pobre. Nos países miseráveis, principalmente, não é? Então são os pobres que elegem os governos que vão, depois dilapidá-los, corrompê-los e fazer o que a revista Veja está denunciando. Toda semana é mais uma denúncia, toda semana é mais uma denúncia. E eu pergunto, o que fazem as religiões nisso? Para que prestam as religiões? Se eu falo lá fora na televisão, falo aqui porque o Espiritismo me autoriza. Combater o culto, destruir o culto ao bezerro de ouro. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas. O que os governos, o que fazem as religiões com isso? Essa desgraça que está aí? As guerras, a discórdia, a corrupção, a pobreza, a injustiça, a miséria que são predominantes? Não é? Então vejam a diferença de religião por religião. Religião que bota um cifrão aqui, né? E no Jesus também, e que estão aí para outras coisas, menos para transformar o mundo. Agora o Espiritismo transforma o mundo. Nesse último programa eu fiz mais um desafio. Escrevam para cá dizendo que não. Escrevam para cá, quer dizer, para lá, dizendo que não. Porque lá nós falamos para o mundo inteiro, através do YouTube, nós estamos no mundo inteiro, nós temos mais de 32 mil acessos no mundo. É claro que sites de pornografia têm 30 mil acessos num dia. Mas vejam, 30 mil acessos para um site que fala sobre isso aqui é importante, é importante. Então eu peço, escrevam, dizendo que isso aqui atrapalha o mundo. E dizendo por que isso aqui, essa doutrina aí, não resolve o problema do mundo. Por quê? Não escrevem. Fizeram uma contestação agora, esse dia. Eu disse que 8 anos eu nunca tinha tido uma contestação doutrinária. Acho que o cara se aborreceu porque eu vi eu falar isso e pum, fez uma doutrinária. Resposta pronta, eu podia dar a resposta na hora. Podia dar a resposta para ele na hora. Mas vou dar nos próximos programas. Porque não tem contestação. Nada com Bíblia, nada com o Corão, nada com isso. É contestação com fundamentação científica. Com fundamentação sociológica, antropológica, com contestação filosófica, contestação fora de teologias. Contestem que esses princípios não trazem o esclarecimento e a solução dos problemas do planeta. Hans Rosser tem um livro chamado A Verdade sobre a Reencarnação, onde ele diz o seguinte: quando a humanidade, não é religioso ele, quando a humanidade aceitar a reencarnação, a pluralidade das existências, os problemas da humanidade acabam. E por que as religiões contestam a reencarnação? Por quê? Por que contestam? Eu pergunto também isso para eles, por que contestam? Acham uma vida melhor? Acham melhor? Morrer todo mundo aqui, 90% ir para o inferno eterno? Acho isso melhor? Não vejo o menor sentido nisso. O criador de frango não quer que um frango dele se perca. O criador de ovelha não quer que uma ovelha se perca. De boi, não deixa um bezerro se extraviar. Cura todos, trata de todos, porque não admite que morra um dos seus rebanhos, das suas criações. E Deus perde 99% aqui, não tomou ainda uma providência. Eu reforço esses argumentos, essas reflexões, para vocês se convencerem de que nós estamos numa doutrina racional, inteligente. E que se nós estamos aceitando isso aqui, nós estamos com firmeza e segurança para passar pelos problemas que a vida nos oferece. Porque nós sabemos por que estamos passando, para que estamos passando. Não percamos tempo aqui. Estudemos, aprendamos, nos vigiemos, nos corrijamos. Não fiquemos aborrecidos porque o celular tocou. Não fiquemos aborrecidos porque o sujeito parou na nossa frente. Porque o sujeito entrou à esquerda sem olhar ou sem dar sinal. Às vezes nós também fazemos isso. Então nós temos que ser tolerantes, nós temos que aprender a viver, aprender a nos conhecer mais e nos dominar. Esse é o grande mistério da vida e a grande solução dos problemas da vida.
façamos isso que as coisas estarão se melhorando. Aliás, uma outra coisa também que eu quero lembrar, eu até falei isso aqui, não sei se foi na sexta-feira, mais um minuto, não tem problema, eu estou vendo ali, 8:05, 8:04, 8:05, aqui as pessoas já não estão mais muito irritados com isso. Mas no início aqui havia alguma irritação, quando dava 7 horas e a gente não começava. 7:02, 7:03, 7:05, 7:06, já tinha alguém assim, ó, olhando assim. A reunião já tinha começado, 7 em ponto. Era o teste. Era a prática. Era a prática. Hã? Viram? Então, manerem. Era a prática. Que adianta começar 1 segundo para as 7, começou. 7 começou. 8 em ponto, terminou. E foi todo mundo embora. Cumprir a obrigação. Que tolice. Quando começou 7:05, 4, 5, 6, 8 ficaram irritados. Ela não começou 7:05, começou 7. A irritação já foi a sua reprovação. Na prática, no exercício. Percebam, e vejam se vocês não concordam com isso. Eu sei que vocês concordam. Os problemas nossos são irmãos. Os problemas nossos, as dificuldades nossas são comuns. Nós temos é que ser reais. Nós não podemos estar aqui dentro do centro, que é religião, com fingir todo mundo santo, todo mundo puro, todo mundo imaculado. Não somos. Não somos. A gente só começa a melhorar quando a gente assume o que tem, o que é. O que é. Se você bebe, não deve. Mas você bebe, você está ouvindo que não deve. Se você fuma, você está ouvindo que não deve. Mas você fuma, seja bem-vindo. Vamos continuar. Porque às vezes você bebe ou fuma e passa à minha frente que não bebo e não fumo. Não é? Prestem atenção nisso. Sejam espíritas da ação, do entendimento do espiritismo. E não de bobagem, querer encontrar um espírito na esquina, para te pegar no colo e te levar para casa que está chovendo. Bobagem, mas tem gente que vai atrás de centro para receber uma mensagem da avó que morreu, receber uma mensagem não sei quem morreu. Pare com essa bobagem. Isso é outra coisa. Continue. Mas isso é possível? Claro que é. E se for preciso, ele vai te abraçar de noite, vai te carregar no colo de noite, durante o sono, vai te beijar, vai te abraçar, vocês vão se reconciliar durante o sono. Isso aí o Espiritismo ensina. E nós aprendemos com ele. Queridos, uma boa noite para vocês. Muito obrigado.